Quem são os pacientes que precisam ter cuidado ao fazer o uso de remédios para a ereção? Oi, gente! Me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos falar sobre quais que são os pacientes que devem ter um cuidado redobrado ao se utilizarem de remédios para a ereção. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube Toque de Urologista e ative as notificações. Uma das dúvidas mais frequentes aqui do nosso canal a respeito do uso desses medicamentos para a ereção é sobre quais que são os pacientes que podem fazer o uso de maneira segura desse tipo de medicamento. É comum ter muitas crenças e coisas infundadas que prejudicam o uso correto desses medicamentos, mas deve-se sempre ter o cuidado, a exemplo de qualquer medicamento, quando você for administrar esse tipo de tratamento para determinados perfis de paciente. O que acontece é que esses remédios para a ereção têm um perfil de segurança bastante grande. A maior parte dos pacientes pode utilizá-los com relativa segurança. No entanto, algumas condições que esse paciente esteja passando faz com que tenhamos cuidados redobrados ao receitarmos esse tipo de tratamento para os nossos pacientes. O que acontece aqui na prática clínica é que determinadas condições nós devemos encaminhar a alguns especialistas para que eles, através do seu parecer, liberem ou não o uso desse tipo de medicamento. Mas, a grosso modo, existem algumas contraindicações, alguns grupos de pacientes que não devem utilizar esses tipos de medicamentos, pois são pacientes que não têm que pela sua doença podem não ter um controle bom da sua pressão, ou que foram pacientes que não foram estudados nos estudos clínicos que foram feitos quando esses medicamentos para a ereção começaram a ser utilizados. Mas afinal, doutor, quais que são os pacientes que não podem fazer o uso desse medicamento? Então, se essa informação for válida para você, compartilhe com seus colegas, compartilhe com seus conhecidos, pois isso vai esclarecer muitas dúvidas de todos esses pacientes. Então, uma das primeiras indicações, das contraindicações para o uso desse medicamento, são pacientes que têm uma dificuldade da saída de sangue do seu coração. Então, é o que nós chamamos que tem o ventrículo esquerdo, que é o lado do coração que manda o sangue para o corpo. Se esse lado estiver obstruído, estiver trancado, como acontece numa estenose de aorta, por exemplo, que a saída do coração está fechada, e esta saída estando fechada prejudica o controle da pressão do paciente, é uma contraindicação a que você receite esse medicamento para o paciente. Ou se esse paciente também tem uma estenose, um fechamento do coração subclínico, ou o paciente não sabe que tem isso e sofre desse problema, a gente não deve administrar esse tipo de tratamento para esse paciente. Outra condição que nós temos muito cuidado e que nós não devemos utilizar esse tipo de tratamento é pacientes que tiveram um quadro de arritmia do coração, então o coração começou a bater errado, derrame ou até mesmo infarto do coração antes de 6 meses. Então, se esse paciente teve essas 3 doenças, teve esses 3 problemas de saúde num período inferior a 6 meses, nós não devemos prescrever esse tipo de tratamento para esse tipo de paciente.
Outra condição que é muito importante, que nós sempre devemos perguntar para esse paciente, é o quadro de insuficiência cardíaca, que a maior parte dos pacientes conhece como sendo um coração fraco, o coração não consegue mais trabalhar conforme a necessidade dele. Então, aqueles pacientes, por exemplo, que ao caminhar em uma quadra ou subirem um lance pequeno de escadas, já estiverem muito cansados por problemas do seu coração, também é um tipo de paciente que não se deve utilizar esses medicamentos para a ereção. Outro problema que acontece é um problema que acontece na retina desse paciente, que é um problema congênito, hereditário. Então, esse paciente nasce com esse tipo de problema. Nós chamamos esse problema de retinite pigmentosa. Então, esse é uma doença hereditária e que, se esse paciente tiver esse tipo de problema, pode até mesmo levar à cegueira quem tem esse problema e se faz o uso desse tipo de medicamento. Outra condição que sempre também devemos ter muito cuidado são pacientes que têm problemas no seu fígado, que a gente chama de insuficiência hepática. Então, pacientes que estejam, por exemplo, esperando na fila de um transplante de fígado, pois esse fígado já não está funcionando mais direito, é uma contraindicação para que você não utilize esses medicamentos para a ereção. Outra condição que sempre devemos lembrar para não utilizar esses medicamentos para a ereção é pacientes que têm um controle prejudicado dos seus níveis de pressão, tais como que pacientes que quando ficam parados tenham níveis de pressão inferiores a 9/6, por exemplo, ou pacientes que também quando estiverem em repouso, relaxados, tenham níveis acima de 17/11, 17/10. Então, esse tipo de paciente deve tratar primeiro o seu problema de pressão alta e depois deve realizar o uso desse medicamento. E por fim, ainda podemos comentar que pacientes que têm um quadro de insuficiência renal e que estejam perto ou que já estejam fazendo diálise mesmo, também não devem usar esse tipo de medicamento. Como você viu, são restritas as contraindicações para o uso desse medicamento. É um medicamento bastante seguro e que deve sim ser utilizado em pacientes que possuem problemas de ereção. Como eu falei, quando nós temos dúvidas, principalmente o urologista que acaba não avaliando muito problemas do coração, a gente acaba mandando esse paciente para um colega cardiologista, que é o especialista dessa área, a fim de que o mesmo ele libere ou não, ou até mesmo contraindique o uso desse medicamento para que nós possamos prescrever esse tipo de droga, esse tipo de remédio com a maior segurança possível. Mas com sintomas equilibrados, com um tratamento adequado, a maior parte dos pacientes pode se valer desse tipo de medicamento e se beneficiar das possíveis coisas boas, como uma melhora da qualidade da ereção, quando você utiliza esse medicamento de maneira segura e com todo o preparo necessário para que o paciente possa se desfrutar do uso desse medicamento da melhor maneira possível. Eu gostaria de agradecer a todos, inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões, um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.